Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe. Eu não sei se vocês perceberam, mas o meu sotaque está um pouquinho diferente hoje, porque é um episódio especial que vamos falar sobre diferenças entre Brasil e Portugal. Ok, vou voltar com o meu sotaque agora. E aí, meus milionários de vibe, como é que vocês estão? Tive que começar diferente hoje, né? Durante essa semana a gente recebeu umas mensagenzinhas, né, falando: porra, Milionários de Vibe, por que vocês não fazem um episódio Brasil e Portugal? Porra, gostei das comparações que vocês fizeram dos filmes. Pô, seria legal fazer um episódio tipo Brasil versus Português do Brasil versus Português de Portugal. E é isso, hoje a gente trouxe aqui mais um convidado português para o nosso podcast, o Miguelzinho. Mas primeiro eu queria saber como é que estão meus companheiros, Rafael e Fernandinho. João, estás a gozar ou o quê, pá? Tô a gozar, meu. Excelentemente bem. Estamos excelentemente bem. Não, estou ultra feliz. Acho que esse episódio... Eu gosto quando o episódio combina com o outro. Parece que a sequência tá fluindo bem. E esse episódio combina muito com o anterior, que a gente estava comparando. Falando de filme, mas com uma voz portuguesa. Agora a gente tem a segunda voz portuguesa pra gente comparar o idioma com o outro. Então acho incrível. Fernandinho. Fala, meus milionários. Pô, primeiro eu quero deixar aqui que essa tua atuação aí foi, assim, de cinema, né? Ganhadora de Oscar aí, né? Obrigado, né? Obrigado. Eu sou um cara que eu pego o sotaque muito rápido, tá ligado? Eu fico um mês no lugar e já pego, mas Portugal foi o único lugar que eu não consigo imitar de jeito nenhum, tá ligado? Se tu montar um curso, eu compro, Joãozinho. Tranquilo, fácil. Obrigado. Mais um episódio. Obrigado, meu puto. Então, convidado aqui da noite, da manhã, da tarde, independentemente do tempo que você esteja escutando isso, é o Miguelzinho Brit, o homem por trás das legendas do Netflix. Se você está em Portugal, você é assinante do Netflix, sem querer fazer aquele merchan, né? Porque o Netflix podia patrocinar a gente aí, né? Depois desse episódio, mas tudo bem. O cara por trás das legendas. Como é que você tá, Miguelzinho? Apresenta aí pro meu público. Como é, meus milionários de pai? Está tudo bem? Pá, sou o Miguelzinho aqui, o grande amigo e companheiro de casa aqui do nosso Joãozinho. É um prazer estar aí com o pessoal todo. E pá, é uma honra estar aqui convidado. Tenho acompanhado os vossos podcasts. Pá, é muito legal, muito maneiro, né? Não, interrompendo, só um minuto. Ia dizer que acho que é um tema muito engraçado, que, por exemplo, eu e o João, por acaso, falámos muitas vezes, trocámos ideias sobre o que é que isto quer dizer no Brasil, o que é que isto quer dizer no Brasil, em Portugal. Vocês dizem isto, por acaso, acho que é um tema muito engraçado, que é as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Acho que é um tema muito porreiro mesmo. Não, Miguel, quem é do Brasil e não esteve em Portugal, não deve perceber, mas quando um português vai fazer uma imitação do brasileiro, as palavras que eles mais usam é maneiro e beleza. E aí, beleza? Não, isso é muito engraçado, é muito bom. Não, é engraçado. Não, e mas o Né também, o Né. beleza... né? Verdade. Mas de beleza é uma palavra internacional, assim. Qualquer nacionalidade quer falar o beleza, tá ligado? Sério. Todo mundo ama essa palavra, beleza. É porque nós em Portugal, como já tinha dito ao João, nós levamos com muita cultura brasileira mesmo em cima. E qualquer português, mesmo que tenha muito pouco contacto com a cultura brasileira, sabe aquelas coisas básicas como legal, galera, beleza, né? Isso já faz parte do nosso dicionário mesmo português. Se alguém nos diz isso, nós já sabemos o que quer dizer. Muito maneiro, muito maneiro. A cultura brasileira já está introduzida em Portugal, né? Agora... Já há muito tempo. Já começou na geração dos meus pais, que já na geração dos meus pais tínhamos muito conteúdo brasileiro, que começou com as novelas, que em Portugal vê-se imensas novelas, e as novelas, as brasileiras, foi as primeiras a chegar a Portugal, e foi também muito por causa disso que começou a normalizar a cultura brasileira em Portugal. E como já disse ao João, nós somos bombardeados, não no bom sentido da palavra, com o conteúdo e com a cultura brasileira
que já nos aproxima muito mais e faz-nos compreender. O que não acontece tanto com vocês, porque vocês, conteúdo português, recebem muito pouco, ou nenhum, não é? Não, é o que eu falo pro Miguel, né? O meu primeiro contato, cara, eu até tenho família, tenho primos portugueses, mas o meu primeiro contato com a cultura portuguesa, tipo, com portugueses falando perto de mim, foi quando eu cheguei em Portugal em 2016 para estudar. Foi o primeiro contato. Então, pô, foi um choque cultural tremendo pra mim. A gente não consome nada de Portugal, né, cara? A gente não consome nada, e eles consomem bastante. Então, por isso que, às vezes, você escuta um português imitando um brasileiro, a imitação é muito melhor. Eles falam que a gente parece um ucraniano falando, né? A gente parece um ucraniano. Mas é isso, esse é um ponto a ser falado também. Não, e essa parada da novela é absurdo, que eu acho que é o top 1, assim, de como que não só Portugal, mas todos os países consomem a cultura brasileira, tá ligado? A gente tem um brother da Croácia, que ele aprendeu a falar Bósnia, Croácia não, Bósnia e Herzegovina. Ele aprendeu a falar português, assim, cara, ele chegou no Brasil, falava português excelente, assim, muito bom, com gíria, sotaque, a porra toda, né? E a gente assim, cara, como é que tu aprendeu? Ele assistindo novela. Cara, na Bósnia e Herzegovina aprendeu português assistindo novela, tá ligado? A novela tem um impacto surreal, assim, no mundo. É bizarro. Não, agora, por sinal, como é que não tem Avenida Brasil na Netflix? Não tem a temporada de Avenida Brasil. Aí, ó. E agora? Eu fiquei na dúvida. Não, pô, a Avenida Brasil merecia Netflix. Dividir aí em 5 temporadas, estava safo. É verdade, ó. Tá aí, Miguelzinho. Se quiser fazer uma recomendação aí pro Netflix. Vou ir mandar uns e-mails de recomendação para a gerência, para... E você vai ter que fazer legenda. Vai ter que fazer legenda em português de Portugal, porque não é igual. Vai ter que fazer legenda em português. Totalmente diferente. Fazer legenda pra Carminha. É, exato. Carminha pro Max. Tufão. Não, a Avenida Brasil é indiscutivelmente a melhor novela do Brasil. E é indiscutível. Não cara, dá. Ela foi a mais famosa de todas. Assim. Não dá, mano. É a melhor, assim. Mas eu não sou de assistir novela, mas é a que eu lembro. É a novela que eu lembro, tá ligado? Eu sei da história e tudo. É a única que eu lembro. É tipo surreal o quanto que ela foi famosa. Ah, uma que pegou também, até aqui na Polônia, é Escravizaura, mano. Escravizaura até aqui na Polônia passa. Que isso, mano? É, pô. Passa até aqui. Bateu pra caralho. É assim, eu não sou propriamente fã de novelas, mas pronto, lá via de vez em quando era mais novo. E cheguei a ver a Escravizaura na RTP lá em Portugal. Mas eu acho que assim as duas mais conhecidas é capaz, por exemplo, ser a Escravizaura e a Gabriela, que, se não me engano, acho que foi a primeira novela a chegar a Portugal. Caraca, Gabriela antigona, né? É, a Gabriela antiga. Não tenho noção em que altura é que foi, em que época foi, mas sei que acho que foi a primeira novela a chegar lá. E foi a partir daí, porque os inícios, as novelas quando passavam em Portugal, era só novelas brasileiras. Só mais tarde é que começaram a investir nos atores portugueses e na ficção portuguesa, e agora neste momento a maior parte das novelas nos canais portugueses são de facto portuguesas. Continua a haver uma ou duas brasileiras, mas há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, digamos que era metade. Agora já se vê mais a investirem nas novelas portuguesas, mas há uns bons anos atrás era muito, muito brasileiro. E por norma até costumavam ser as melhores, ou seja, as pessoas que veem regularmente achavam sempre que as novelas brasileiras eram melhores. Ah, pode crer. Ô Miguel, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você, tipo, qual é a diferença que mais impactante pra você do Brasil e Portugal, assim? Tipo, aquela que você fica, caramba, como que isso é possível, essa diferença, assim, sabe? Aquela que mais te pega, assim, tipo, sei lá, na língua ou alguma, sei lá, cultural? Essa é uma boa pergunta, por acaso. Uma coisa que eu acho que é bastante diferente e melhor até no sentido do Brasil é o vosso à vontade, terem mais natural com a língua. Eu uma vez até vimos aí, uma vez que era um episódio com o Ricardo Araújo Pereira, que é o comediante português, e o Gregório do Vier, que eles até falavam que, por exemplo, o dizer amo-te em português de Portugal é mais complicado e é mais super sério do que dizer o te amo em português do Brasil, que é uma coisa, soa muito mais natural, e eu acho que uma coisa que é boa
no português do Brasil é sem facto, é mais natural, as coisas saem mais naturalmente, eu acho. Mesmo até, por exemplo, a ver os jogos de futebol. Os comentários brasileiros são muito melhores que os portugueses. Parece que estão ali a falar entre amigos, percebes? Parece que são 2, 3 amigos que estão no café ou em casa de um a ver o jogo e a comentarem. Enquanto que em Portugal é mais o politicamente correto, parece que estão mesmo ali a fazer um trabalho. Não é uma coisa tão natural, percebes? Isso é uma coisa, por acaso, que gosto muito de ver no Brasil em geral, é o mais à vontade. Não só em futebol, mesmo a ver, às vezes quando estamos a ver as notícias ou assim, quando passa de uma entrevistadora para a outra, de uma repórter para a outra, assim, aqueles tons carinhosos, amigáveis, que não se vê tanto em Portugal. É muito mais direitinho, mais concreto, e por acaso isso é uma coisa que é diferente e que é muito bom ver na televisão brasileira, é isso, eu acho. E assim, concordo total com você. Inclusive, tem um podcast de uns caras aí chamado Milionários de Vibe, que é assim mesmo, cara. Os caras ligam o Zoom, começam a trocar ideia como se estivesse no bar, e é muito irado. Vai natural e vambora. E é isso. Cara, eu tenho uma história com isso. Eu morei quase 4 anos em Portugal, né? E, cara, é bem curioso. Não sei se vocês no Brasil... Assim, por exemplo, a gente tá atrasado para ir a algum lugar, mas o nosso time tá jogando na televisão. E a gente tem que tomar banho. Aí eu deixo a TV bem alta para ver se sai um gol. Beleza? Aí eu consigo escutar, quando tem gol, o narrador no Brasil, o que ele fala? Gol, caralho! Brother, aí, beleza, eu sei que saiu gol. Mas em Portugal não dá, brother. Em Portugal deixa a TV alta. Quando eu volto para ver quanto é que tá o jogo tá 4-0 e para mim eu não escutei a porra dos gols no banheiro. Porque o cara grita o gol assim. Foi gol do Porto. Quem marcou foi o nosso ponto esquerda, o nosso amigo Quaresma. E porra, brother, como é que eu vou escutar essa merda no banho, tá ligado? Porra, eu vi. Não, pode crer, eu nunca tinha pensado nisso. E o jogo tava 4-0, tá ligado? Não, essas coisas que quando você tá acostumado como na tua cidade, na tua cultura, como o óbvio de fazer, e você vê que outra cultura chega lá e vai totalmente diferente, fica assim, mas por que, brother? Que é o lance do episódio anterior que a gente tava falando do cinema, sabe? Tipo, sim. Para no meio. É óbvio que para no meio. Dá pra gente comer o lanche, dá pra ir pro banheiro, mas para no meio, cara. Por que vocês param? Isso é muito engraçado. Não, mas essa parada do óbvio, né? É muito engraçado também. Porque quando eu fui para Portugal, na minha cabeça era meio que óbvio que, tipo, sei lá, brother, não é tão diferente, a mesma língua, impossível ser. Cara, mas quando eu cheguei em Portugal, pra ter uma ideia, cara, na minha primeira semana eu tinha dificuldade de entender o que as pessoas estavam falando, entendeu? Era realmente de, tipo, cara, repete aí o que você disse porque eu não tô entendendo, entendeu? E assim, quando eu saí de Portugal, eu ainda não conseguia entender o Uber, motorista de Uber. Motorista de Uber, eu acho que eu posso morar 10 anos em Portugal que eu não vou entender, tá ligado? Mas era surreal, mano. Aí o óbvio na minha cabeça, tipo, quebrou, assim, no meio, tá ligado? Eu falei, caralho, não é tão óbvio assim, não, entendeu? Muito doido. Ô, Fernandinho, eu tenho uma história, essa aqui eu tenho que falar, brother. Mas eu tenho que falar, que tem a ver com expressões. Tem uma história, assim que eu cheguei em Lisboa, cara, eu cheguei assim, sem conhecer nada da cultura portuguesa, eu peguei um Uber. E aí o cara tá perguntando, então, meu puto, o que tu fazes no Brasil, que não sei o que, eu tava fazendo uns bicos lá no Brasil, né, antes de vir, porque eu tinha me formado, né, no ensino médio, mas tava fazendo uns bicos lá, fazendo uns bicos no supermercado. Aí o motorista, não dizes isso, não dizes explicar isso em Portugal. Porque o que é um bico pra gente? É um trabalhinho que a gente faz, né? Um trabalhinho part-time que a gente faz. Só que o que é um bico em Portugal, brother? É um boquetão. O cara entendeu que eu tava fazendo boquete no supermercado. Eu tava pagando boquete no supermercado antes de vir pra Portugal. Tá ligado? Não. Caralho, imagina o motorista, ele deve ter pensado, caralho, vai querer me pagar com bico. Porra, trabalhando pra caralho, querendo arrumar uma grana. Não, ó, tem uma palavra que muda que se usa muito aqui em Portugal, que eu odeio, e uma palavra que se usa aqui em Portugal que eu amo. A que eu amo é foda-se. Eu acho que o português fala foda-se melhor que o brasileiro. Pra mim, o português de Portugal falando foda-se é a coisa mais linda do mundo. É tipo,
foda-se, tipo, tô nem aí, relaxa, tá resolvido já, tá ligado? Cara, que mané, não, deixa pra lá. É tipo, é um foda-se, tipo, foda-se, não vou me estressar com isso. Pra mim, é a melhor palavra aqui de Portugal. E a pior palavra pra mim é percebe. Porque aqui em Portugal usa percebe como se fosse entende. Sendo que eu penso, tipo assim, por exemplo, eu falar uma coisa pra você, você não entendeu, eu falo assim, você entendeu? Beleza, você não entendeu, tá, é porque você escutou, mas não entendeu. Agora, não percebes? Eu fico tipo, caralho, tá me chamando de muito de burro, que eu não consigo nem perceber o que tá acontecendo. Pra eu me acostumar ao não percebes, como fosse entendeu, foi difícil. Não, total, mano, total. Já emendando então nesse joguinho de palavras, perguntar aqui pro Miguelzinho, se ele tem algumas expressões portuguesas que ele quer compartilhar aqui com a galera aqui. Vou aí dizer algumas expressões portuguesas, vamos lá ver se vocês sabem. Até assim, imagina, como eu cresci no Norte, até muitas destas que posso dizer, até pode ser uma expressão mais nortenha e eu nem sequer saber. Mas uma que eu costumo dizer muitas vezes, que é, não é grande espingarda. Ou seja, o que é que significa não é grande espingarda? Por exemplo, ainda no outro dia estava aqui a ver futebol com o João e estávamos a falar de um jogador qualquer e eu assim, eu lembro-me desse, não é grande espingarda ele. O que é que vocês acham que isto quer dizer? É tipo, não é muito bom, não é lá grande coisa. Não é grande coisa. Não é... É isso. É no sentido de. Não é assim grande coisa, não jogava nada de especial. Neste caso, a falar de jogadores de futebol. Dá pro gasto. No Brasil é o famoso dá pro gasto. Boa. Não, mas, Miguel, é engraçado que você falou que tipo, a gente pega a expressão e sabe o significado dela. E às vezes nem para pensar exatamente. Tipo, no Brasil a gente fala assim: em casa de ferreiro, espeto de pau. E é uma expressão que tem totalmente significado. Aí uma vez eu fui falar com um português e falei, em casa de ferreiro, espeto de pau. Ele, como assim? Aí eu, caraca, o que isso quer dizer? Não sei, agora vamos lá. Em casa de ferreiro, a casa do ferreiro, o espeto dele é de pau? Não, então ele é ferreiro e em vez de ter o espeto de ferro, tem de pau. Falei, agora tem lógica, sabe? Tipo, a gente às vezes está tão acostumado com a expressão que para de entender o que ela tá querendo dizer, tá ligado? E isso é muito engraçado, de como a gente aprende idioma. Até quando a gente tá aprendendo outro idioma, por exemplo, tá aprendendo inglês, e às vezes a gente aprende uma expressão, em vez de parar pra aprender o que diz cada coisa, sabe? Grava a expressão. Outra expressão que também... Não, vai no automático, né? Fica no automático. Isso é verdade. Muitas vezes nós estamos habituados a dizer algumas expressões e nem sequer paramos para pensar, espera lá, o que é que isto quer dizer? Isso é verdade, por acaso. Outra expressão que eu até acho que é capaz de poder ser mais do Norte, que é adianta um grosso. Que isso, cara? Adiantar um grosso. Que é o quê? Como é que é? Adiantar um grosso. Adiantar um grosso. Porra, pra mim isso aí tem a ver com hatch, né, bro? Me adianta um grosso aí, me adianta um... Adiantar um grosso ou seja, não vale a pena. Por exemplo, imaginem que eu estou, por exemplo, eu estou todo bêbado por aí e vou dizer, olha, fogo, estou todo bêbado, vou beber um copo de água para ficar sóbrio. E o meu amigo está ao meu lado, adianta um grosso isso. Ou seja, isso não vai fazer nada, não vale a pena, não te faz diferença, é nesse sentido. Caralho! Não, mas agora eu queria saber qual que foi a origem da palavra para alguém criar isso, adiantar um grosso. Porque na minha cabeça essa não fez muito sentido não, assim, né? Mesmo se eu pensasse, eu não ia adivinhar, não. Não, eu queria estar com os caras que inventaram essa expressão. Não, o pior é que deve ter um significado muito lógico para, tipo, 2 gerações atrás. Falar, não, é óbvio. Porque... Devia estar chapado. Devia estar chapado. Não, conforme o João falou, tem a ver com hatch. Era isso, já só assim. Não tá chapado. E agora que por acaso dei o exemplo de estar bêbado e assim, também temos uma expressão que é o estou como o aço. Já ouviste, Joãozinho? Estou como o aço? Não, brother. Que é, por exemplo, eu acho que esta também é capaz de ser uma expressão mais do Norte, que é, por exemplo, quando estás todo bêbado e dizes para o pessoal, estou como o aço.
Que é, pá, estou todo bêbado, estou todo maluco. Caralho, no Rio a gente tem, tipo, pô, o cara tá o Então, aço. O cara tá o aço, o cara tá exato. brabo, né? O cara tá... Mas a galera usa mais tá grande. pro hatch, né, o Joãozinho? Essa daí tá o aço. Não, mas usa pra tudo, tipo, como assim, pô, meu time tá o aço, mano, meu time tá muito forte. Sim, é. Tipo, A gente tá tem isso, voando, né? tá bom. Mas quer dizer outra coisa. Pô, maneiro isso. Que é tipo a mesma expressão que tipo, em Portugal tem um significado e pra gente... Não sei se no Brasil, mano, acho que é só no Rio de Janeiro, né, brother? Deve ser Tauaço. Então. Rio de Janeiro, Tauaço. né? Sei lá, não sei. Rio de Janeiro, talvez, ser, né? Deve ser. Então... Agora, uma expressão também que é engraçada, que esta aqui acho que é mesmo do Norte, que é, por exemplo, estão a ver quando está a chover, mas está a chover aquela chuvinha mesmo assim, fininha, irritante, que não está assim a chover muito, mas aquela... Molha parvo. Sim, essa chuvinha no Norte nós chamamos a isso murrinha. Murrinha. E que depois murrinha. Tipo morrer, murrinha. E que depois até criámos o verbo murrinhar. Olha, como é que está o tempo lá fora? Está a murrinhar hoje. Está aquela chuvinha, ou seja, está a chover pouco, mas é aquela chuvinha fininha que está sempre a cair, que irrita para caralho. Estás a perceber? É isso assim. Não, e em Portugal, geral, chama também de molha parvo. Que seria como se... Parvo é como se fosse idiota no Brasil. Então, molha parvo, que é o idiota não levou o guarda-chuva. Então, ele vai se molhar nessa chuva chata do caralho. Então, boa. Molha parvo. Cara, e o murrinhar a gente tem no Brasil, né? No murrinhar, por exemplo, o cara tá murrinhando no trânsito. O cara tá indo devagar no trânsito, tá ligado? Vocês têm? Tem, a gente tem, só quer dizer outra coisa. É tipo, o cara tá no trânsito, o gajo. Tá preguiçoso. Português de Portugal, né? O gajo tá aí boa devagar aqui no trânsito, tá a ver? E, não consegue passar, aí fica murrinhando o trânsito, tá a ver? É exatamente por isso. Mas tem essa coisa de trânsito, mano, também é que em Portugal sempre quando eu, sei lá, contava uma história que a gente fazia uma viagemzinha aqui no Rio, sei lá, de 1 hora, 1h30, sabe, no final de semana, ia, voltava no mesmo dia, voltava no dia, a galera ficava assustada, assim, como assim, 1h30, tipo, e no mesmo lugar e tal, porque a diferença de tamanho é gigante, né? Então 1h30 de carro talvez você consiga atravessar, né? Tipo, quase metade do país, assim, né? Portugal, se você for pegar de leste a oeste. Então, pra eles era um absurdo, assim. Não, uma hora não, pô. Como assim? Tu foi 1h30, 2 horas? Como assim? Tipo, pra gente é tranquilo. Tem gente que demora esse tempo pra ir pro trabalho e voltar dentro do Rio de Janeiro, pô. Pois é, até não, uma hora. Mais. Não, aqui, Vila do Conde, pro porto de transporte público é 1 hora, mais ou menos. Se não for o expresso. De metro. De metro, mais ou menos, porque eu sou de Vila do Conde, ou seja, uns 45, 50 minutos, é mais ou menos isso. Mas para as pessoas é muito longe pegar 1 hora para ir pro trabalho, por exemplo. Só que no Brasil, 1 hora para ir pro trabalho é muito perto. Não, é tipo, 1 hora é a galera privilegiada, irmão. Exato. Você mora 1 hora do trabalho, pô, você mora pertinho. Tá benzão de vida, que isso, tá tirando onda. Boa. E são mesmo outras realidades, que nós aqui em Portugal, a ter de ir 1 hora para o trabalho, e estivemos a pensar, olha, eu moro a 1 hora do trabalho, e então ainda perdes 2 horas por dia, ainda é alguma coisa. Mas eu também já tinha falado com o João e disse, isso não é nada, é normal. São outras realidades mesmo. Também como é um mundo mais pequeno aí em Portugal, também é normal que umas distâncias, apesar de serem mais curtas, para nós, que já são muita coisa, mas para vocês já é outra realidade. Cara, uma expressão que talvez nossos ouvintes estejam achando que o Miguel tá falando errado é mais pequeno. Isso em Portugal é comum, falar mais pequeno, tá bom, pessoal? Ele não tá falando errado, ele nem é analfabeto. É porque é comum em Portugal. É porque a gente é errado falar mais pequeno, né? A gente fala menor. Pois. Caralho, muito bom, Joãozinho, verdade, mano. Pois é. Para nós só é errado se dissermos o mais grande. Que isso é completamente errado, dizemos o maior. Mas tanto podemos dizermos mais vezes mais pequeno do que menor. Então o mais pequeno não faz sentido, porra. Mas o mais grande... O mais grande é errado? Mais grande é totalmente errado. Não, se em Portugal
Se em Portugal alguém disser mais grande, olhando para ti de lado, olha, tu não sabes falar, é maior. Não, João, eu já entrei nessa E o mais discussão lá no pequeno tá trabalho. Eu certo. falei, E o mais pequeno tá certo. não, O mais pequeno é normal. Faz sentido, não faz sentido. O menor, Não. usar menor é muito raro. O normal é as pessoas estarem a dizer isto é mais pequeno do que aquilo, isto é maior do que aquilo. Mas não, isto é... O menor é pouco usado, usa-se muito mais o mais pequeno do que menor. não, Mas não se João, usa o mais grande. Só se usa maior. Mais grande é 200% errado. Não, ô Miguel, eu entro nessa discussão. Quando vai falar de diferença de idioma do português pro brasileiro, eu sempre jogo nessa, porque é o ponto fraco de vocês. Eu falo, mas vocês falam mais grande não pode, é errado. E mais pequeno pode, mas não tem lógica. Ou vocês tinham que defender os dois, ou não defende nenhum. Aí os caras ficam, porra, caralho, agora me fudeu. Porque realmente é a mesma dinâmica. Por acaso, nunca tinha parado para pensar nisso. Como o mais pequeno é 100% aceitável, mas o mais grande é uma abominação e ninguém pode dizer essa merda. É mesmo... É totalmente... Por acaso nunca tinha... Agora que o João falou nisso, nunca me tinha apercebido disso, por acaso. Não, agora, engraçado, eu falo muito disso. Eu acho o português do Brasil, ele é mais bonito quando é falado, ele é mais fonético, ele é mais cantado. Só que o português de Portugal escrito, pra mim, ele é mais bonito. Ele soa mais, sei lá, mais erudito, né? Tem uma música do Caetano Veloso, que ela é em português de Portugal, ela seria uma música normal, porque ela não tem nada demais para um português de Portugal. Mas para o português do Brasil, ela é incrível, porque ele fica aquela quiseres. Enquanto quiseres, sei lá o quê, eu quero tal coisa. Só que português de Portugal, quiseres, tipo, é uma palavra qualquer. Mas pra gente do Brasil é quer. Quando fala quiseres, já, tipo, caralho, quiseres, mano. Cara, mas... não. Tô ligado, mas eu acho que isso é questão da geração também, tá ligado? Eu acho que a nossa geração é assim, tá ligado? Eu acho que a geração mais antiga, entendeu? Tipo, sei lá, bota 50 anos atrás no Brasil, pô, o português era muito mais poético, assim. Você pode pegar, eu acredito, entendeu? Ah, não, tu pode pegar, você pode pegar pelas músicas, cara. Tipo, como você acabou totalmente. de falar, hoje em dia ninguém escreve uma música assim, cara. Antigamente era normal, todo mundo escrevia uma música assim, entendeu? Você pega milhões, então eu acho, assim, entendeu? Não, eu acho que tu pega... Mas o que você falou é verdade. Hoje em dia, tipo, o português de Portugal é muito mais, sei lá, um erudito, poético, assim. Cara, mas o lance, que uma parada que eu falo muito aqui é que o português de Portugal, se você parar para ver acontecimentos históricos do mundo moderno, o português de Portugal meio que está morrendo, porque você não tem escritores portugueses muito famosos, você não tem músicos portugueses muito famosos, e os músicos portugueses que tem, muitos cantam música em inglês. Então, tipo, a cultura portuguesa contemporânea, ela é muito fraca hoje em dia. Tanto que em Portugal, para você escutar uma música em português, é porque você está escutando uma música brasileira. Então, tipo, para a cultura, para o idioma continuar existindo, ele tem que manter traços culturais, literatura, música e tal. Óbvio, pode crer. Eu acho que muito, tipo assim, se não fosse o Brasil, a língua portuguesa, ela ia diminuir muito mais para frente. Ainda mais que aqui em Portugal é muito comum falar inglês. Então, tipo assim, é muito comum um português com menos de 26 anos falar inglês fluente. E eles normalmente consomem muito a música inglesa, a literatura inglesa e consomem na versão original, ou seja, não compram o livro traduzido. Eles consomem o conteúdo em inglês. Então, tipo assim, o idioma português de Portugal, ele até enfraquece. Até quando alguém está aprendendo a falar português, sei lá, um francês, italiano, o motivo que eles falam, eu ouvi uma música brasileira que eu gostei muito e eu fiquei interessado. E isso é muito engraçado, como você vê como é que a cultura flui. Não, totalmente, Rafa, totalmente, cara. Isso acontece muito também, cara, porque hoje em dia as músicas que mais estouram, que bombam lá em Portugal, são os raps, né? O hip hop, né? Então tem muita influência dos Estados Unidos nessa música. No Brasil, a gente ainda consegue ter alguns cantores de MPB estourando, tipo MPB contemporâneo, como nós chamamos hoje em dia, né, lá no Brasil.
E em Portugal não há muito isso, mano. Não há muito, tipo, cantores cantando músicas, por exemplo, um fado de 2020. Você não acha em Portugal. Um lançamento do fado. Não tem, entendeu? Então eu acho que é muito por isso. E você entrou num tópico legal que eu até ia perguntar para o Miguel, que é a questão que a gente estava discutindo, né? Que os portugueses, eles não têm dublagem, né, mano? Desde pequenos eles não têm dublagem. Então, isso é um fato que leva a que o inglês deles seja em top, né, mano? Comparado com a gente, que a gente dubla tudo, né? Aí eu ia perguntar pro Miguel como é que foi essa criação dele, né? Sendo assim, porra, consumindo esse conteúdo em inglês, né? Isso é verdade. Uma coisa que por acaso fico feliz por ter sido assim ao crescer é o facto de levar com imenso conteúdo em inglês e sempre com legendas. É muito raro. Em Portugal, as únicas coisas que são dobradas é os desenhos animados para crianças. Porque tudo o resto é sempre com legendas. Todos os filmes, tudo com legendas. E mesmo, por exemplo, mesmo quando eu era pequeno, por exemplo, o Cartoon Network, na altura, nem sequer tinha legendas. Nem em português, o canal era totalmente em inglês. Caralho. Totalmente em inglês. E imensas crianças, como eu na altura, que gostavam de ver, mesmo não percebendo nada, nós víamos. E se calhar isso no nosso subconsciente vai ficando que umas palavras, umas coisas, que mais tarde nos ajuda imenso. E eu, por exemplo, agora, como trabalho aqui na Polónia, numa empresa internacional, com gente de todo lado, é uma coisa que noto muito, por exemplo, que os países, por exemplo, como Espanha ou Itália, grandes países da Europa, que ao falar inglês não são tão bons e consegues perceber logo de onde é que eles estão, é muito pelo facto que eles dobram tudo. Eles não usam legendas em nada. E, por exemplo, já os países nórdicos que lá falam um inglês excelente, se calhar pode estar muito relacionado também com o facto de lá legendas, como é em Portugal. E eu acho que isso, sinceramente, tem muita influência no quão, para os portugueses, é relativamente fácil aprender inglês porque já estão contextualizados, ou seja, ao crescerem, muitas das séries que nós gostamos, porque o conteúdo português é muito limitado, ou seja, temos sempre de ir buscar o norte-americano, ou seja, crescemos com o inglês e nisso ajuda-nos imenso no inglês. Claro, depois também tem o outro lado que enfraquece um pouco a nossa língua portuguesa. Tem esse lado, sim. Mas eu, por exemplo, não trocava. Por exemplo, aqui em casa, na Polónia, nós temos aí a box do Joãozinho, que tem os canais todos em brasileiro e não sei o quê. E muitas vezes estamos a ver filmes dobrados em brasileiro, em português do Brasil. Miguel, tu não devia ter falado isso não, mano. Ele vai me caçar aqui em casa em negócio de pirataria aí, bro. E para mim é super estranho ver as coisas dobradas. Por acaso estou super habituado a legendas, aliás, até uma parte do meu trabalho é isso. E é super estranho para mim, mas também eu acho que é muito por causa disso, que em Portugal a minha geração tem muita facilidade em falar em inglês. E eu acho que essa é uma das razões, sinceramente. Pô, isso é interessantíssimo, porque, eu acredito que hoje em dia, cara, as culturas elas estão muito mais sensíveis, né, para serem modificadas, porque você consegue, consumir cultura do mundo todo, sabe? Ali, no mesmo dia, você está consumindo cultura de, 10, 15 países diferentes, às vezes, sabe? Né? Então, o fato de um país ser grande, por exemplo, eu acho que ajuda a ser um pouco mais forte nesse ponto, sabe? De, sei lá, por exemplo, se pegar Brasil e Portugal, a diferença é muito, muito gigante, né? Então, se você pegar um país com 10 pessoas, a chance de ter um cantor que vai fazer uma música boa, e manter a cultura do país é, muito menor do que você pegar um país com, sei lá, 10 mil pessoas, vai ter 10, 15 cantores bons fazendo música brasileira, por exemplo, sei lá, tocando no ponto da música, entendeu? Então, acho que essa questão de, você conseguir consumir, a cultura muito fácil de todos os outros países, você vai meio que esquecendo da sua, sabe? E você não tem, ninguém, né, no seu país pra você se espelhar, você não tem um cara fazendo uma música boa, você não tem um ator muito bom, você não tem um poeta bom, você vai acabando consumindo de outros países, o que é bom de outros países, entendeu? E isso vai se perdendo. Sim. Mas essa parada da língua que você falou, que vocês vão escutando desde cedo, inclusive é um método de aprendizado de língua que tá mudando completamente, né? Que o primeiro passo que se entendia até hoje é primeiro você tem que ler
né, escrever e aprender o significado das coisas, mas é totalmente ao contrário, sabe? Tem métodos científicos comprovando que o primeiro passo para você aprender uma língua é escutar. Independente se você não sabe nada daquela língua, é o listening, entendeu? É tipo você escutar. E depois você replica. O último passo é escrever e ler. Claro, então, tipo, vocês já estão à frente do tempo há muito tempo. Isso é verdade. Agora Desde Rafa, força, deixa. Não, esse lance do idioma, né? Que a gente pega, por exemplo, os 3, não sei se são os 3 maiores idiomas do mundo, mas acho que sim, que é o inglês, o espanhol e o português, né? E aí, no cenário da música, você vê que no inglês é maior nos Estados Unidos do que na Inglaterra, é maior no espanhol as músicas latinas do que da Espanha e as músicas brasileiras do que as músicas de Portugal. Ou seja, as colônias, musicalmente falando, pegaram o idioma tanto para elas, ou seja, aprenderam tanto que elas dominaram o idioma nesse cenário. E isso é muito incrível parar para ver na história como é que o fenômeno, né, da arte, como é que se movimenta. Isso é muito foda, muito foda. Isso é sem dúvida. E até no meu caso, por exemplo, que também falo ligeiramente bem espanhol, tem muito a ver porque o meu desenho animado preferido quando era criança era o Doraemon, que dava em espanhol. As vozes eram em espanhol com legendas em português. E eu vi imenso, e muito se calhar de hoje eu consegui falar relativamente bem espanhol, é também por causa disso. E em criança, isso está provado cientificamente, quando é mais fácil para os bebés para aprenderem logo várias línguas, e quando és criança isso ajuda imenso, que agora a tua capacidade linguística está noutro nível muito por causa disso também. Foda. Não, totalmente. Cara, eu não sei se vocês, falando assim diretamente aqui com o Rafa e com o Fernando, não sei se vocês perceberam alguns fatos curiosos sobre morar em Portugal. Brother, vocês, sempre quando sai à noite com uma festinha portuguesa, vai ter uma música brasileira. Mas duas músicas brasileiras que sempre estarão numa balada, brother, pode ser uma balada mais top de Portugal. A gente fala que é hino de Portugal, né? Essas duas músicas. Uma é Ana Júlia Los Hermanos. Brother, essa música, todos os portugueses conhecem Ana Júlia. Outra, Mila, Netinho. Brother, parece que eles conhecem mais do que a gente, brother. Essa música, eles sabem cantar. Eu fico assim, Miguel, às vezes Miguel cantando aqui, eu fico, porra, Miguel, tu sabe mais a música que eu, brother? Não sei. Pô, mas João, eu amo o fato de ser essas músicas e não ser aquela do Michel Teló. Porra! Sim. Isso, caraca. Não, eu... Na Polônia só sabem isso, mano. Aí se eu te pego e Tchererê Tchê do Gustavo. Não, mano, não dá pra mim, mano. Não dá. Ó, Miguel, eu sou empolgado com qualquer coisa, mano. Bate num balde, eu tô comemorando. Mas essa do Michel Teló, se eu te pego, me suga energia. Eu fico tipo, não, pô, essa não. Não, e cara, se você botar, tem quantos anos essa música, cara? 10 anos, sei lá, atrás? Pô, quase sei isso. Lá, mano. Né? Quase isso. Muito doido. Ainda é famosa, tá ligado? Inclusive, os cientistas aí estavam fazendo um estudo aí pra informação agora, hein? Aí, ó, tô trazendo informação, hein? Informação? Estão fazendo uma estimativa de quantos anos vai durar essa música aí do Michel Teló. Chegar a um número aí de mais ou menos um século, Joãozinho. Um século os europeus ainda vão estar escutando essa música. Cara, certeza. Outro fato curioso, não sei se vocês perceberam, brother, que os portugueses eles são muito diretos nos assuntos. Por exemplo, eu cheguei, pedi uma informação na rua, uma vez, tinha acabado de chegar em Lisboa. Eu perguntei, então senhor, sabe me dizer como chegar à Torre de Belém? Aí o cara parou e falou, sei. E não falou mais nada, tá ligado? Sei chegar. Pô, mas o senhor podia me falar que não sei o quê? Ah, tá, agora sim. Me perguntaste se eu sabia? Eu sei, caraças. Eu sei, mas me perguntaste como se chega. Porra, mano, isso é muito assim, brother. Isso é muito assim, tão direto. Não, Joãozinho, mas assim, tem que deixar claro pra galera que isso é verdade, galera. Te juro. É tipo assim, às vezes quando eu conto essas paradas, tipo, não dá pra acreditar, nem eu, quando eu conto, fico assim, caramba, cara, nunca a pessoa acredita nisso, mas é verdade, cara, acontece esse tipo de história, é muito doido. Não, acontece.
Não, bizarro. teve uma vez que eu tinha um ônibus, né? Era um ônibus tipo. Ônibus normal de linha, né? Que você vai pegar. Aí eu ia pegar o ônibus, né? Tô andando pro ponto. E aí, onde eu ia pegar o ônibus, tinha um ônibus parado. Mas não parecia ser um ônibus que fazia uma linha, parecia ser tipo um ônibus de viagem. Aí o amigo meu falou assim, pô, tem um ônibus lá. Aí eu, não, esse ônibus não é de pegar pessoa. Mas é tipo, não é um ônibus de linha, né? Não é de pegar pessoa. Ele, não é não? É um ônibus de pegar boi, então? Aí eu... Não, porra. Não é ônibus de linha, caralho. Não leva o pé da letra que eu tô te falando, não. Então tem muito disso, os caras levam o pé da letra que você tá falando, filho. Ok? Isso é verdade, por acaso, é verdade. Cara, e outro fato curioso é que eles batem muito nessa tecla, né? Que a gente não dubla. Não sei se vocês perceberam, meus ouvintes. O Miguel, ele falou dublagem, né? Porque em Portugal eles falam dublagem com R. E a gente fala dublagem com L, né? É um cebolinha invertido. A gente é meio que o Cebolinha, né? A gente troca o L pro... Engraçado. Eu acho que o tema mais comentado desse podcast vai ser a galera pedindo o Miguelzinho pra entrar no colégio de novo, né? Porque todo mundo achar que ele tá falando errado, mas não, galera. Ele não tá falando errado, não. E o fato curioso é o seguinte, eles tocam muito nesse tema de dublagem, mas uma maior guerra que eu tive, cara, no meu alojamento, enquanto eu morava em Portugal, era, tipo, as aberturas de Dragon Ball em Portugal e abertura de Dragon Ball no Brasil. Qual era melhor? Abertura, tipo, músicas de desenho, tipo aquela do Aladdin, né? No Brasil, qual é melhor? E, porra, mano, essa era a maior guerra que eu tinha com eles, né? Não, que em Portugal é melhor, que não sei o que. Ué, cara, tu não defende tanto que vocês, porra, usam inglês, legendas do caralho. Deixa a gente ser melhor, né? Pelo menos nessa porra, né? Tá ligado? E uma característica é do Dragon Ball GT, brother. Porque não sei se vocês lembram essa. Dragon Ball GT, que no Brasil é... Seu sorriso é tão resplandecente. Lembra dessa, né? Não, essa música. Lembra dessa? É clássica, essa é linda. Da sua esposa. Que ela exatamente, é linda. Pô, pode escrever e entregar no dia dos namorados. Aí, exatamente. Quem quiser escrever um bilhetinho. Merda, mas a música é uma excelente. Pô, pra mim essa música é muito boa, bro. Eu gosto muito dessa música. É incrível. O Dragon Ball que é ruim. Não, o Dragon Ball é ruim. O GT é uma merda. Mas a música é incrível. E em Portugal, mano, brigam com a gente por causa dessa música. Falam que em Portugal é melhor, que a música do Brasil é... porque tem muito som de amor. Como é que é, Miguelzinho, em Portugal essa música? Em Portugal é Dragon Ball GT, guerreiro, herói, será sempre o primeiro para combater as forças do mal. Não, para, corta. Tá vendo, brother? Não dá. É muito ruim. Chega, tá mas bom. Mas é muito ruim. Tá bom. E esta música aí, esta música é super popular, que até imagina em certas festas da cidade, por exemplo, costuma ser das últimas músicas que a passar. Não, isso é uma guerra. As músicas de encerramento de uma festa, muitas vezes é esta. Muitas vezes, imensas vezes. Cara. Pô, mano, já teve mais porrada no meu alojamento por causa disso. Então isso aí você deu um tiro no pé agora. Não, no Brasil é melhor, cara. Não, essa daí não dá, cara. O Brasil é melhor. Nego queria se transformar em Super Saiyajins, caralho, né? Pra brigar. Não, mas aí, olha só, amigo, isso que você falou, você deu um tiro no pé agora, porque, pelo menos no Brasil, as músicas que são colocadas no fim de festa são as piores, entendeu? Então, se isso aí tá tocando no fim de festa, é porque não é muito boa. Aqui o comédia, no fim de festa não quer dizer que sejam as melhores, muitas vezes é as mais icónicas, as mais nostálgicas. Não é tanto as que as melhores. Mas, cara... Porque essa música aqui é muito nostálgica aqui, percebes? E nessas festas assim, nessas festas populares, ainda por cima, costuma ser sempre no fim da noite, porque pronto, é uma música nostálgica que todos ali da mesma geração conhecem a música e cantam e já sabem que é praticamente no fim da noite. O ser melhor ou não é simplesmente muito por facto de ser uma música nostálgica e icónica para nós, que eles metem sempre que o pessoal vai gostar. Agora tá explicado, olha a onda. Agora faz todo sentido. Essa música emplacar agora. Meus milionários, estamos chegando no final do nosso podcast. Porra, eu queria saber do Fernandinho e do Rafa se vocês têm algum comentário final aqui para apresentar para o Miguelzinho.
em termos de curiosidade da língua? Isso aqui agora. Se tem um... Desculpa, João, se tem o quê? Uma curiosidade que você queria perguntar para o Miguelzinho, ou, sei lá, dar uma observação da diferença entre as línguas? Alguma história que vocês tenham passado que o caralho falaram, porra, olha a diferença aí. Uma coisa assim. Não, então eu tenho uma diferença. Na verdade, duas diferenças. A primeira... Não, são 3 diferenças agora. Eu achei que era uma, eram 2, depois 3. Então, pô, me empresta uma aí então, Rafa. Não, vou falar aqui, você só concorda. Você só fala se concorda. Claro, Rafa. Como é que eu não concordo com você, meu irmão? Eu concordo. O brasileiro, ele tem uma preocupação com o clima da conversa. Por exemplo, se o brasileiro for conversar com uma pessoa e ele vê que a pessoa, ele não entendeu o que a pessoa está falando, ele não chega e fala, não entendi. Ele fica, pô, me explica melhor, sei lá. Ele fica preocupado com o clima da conversa ser aceitável. O português não, ele não liga pro clima de nada. Ele só preocupa com o que ele tem que preocupar. Ele quer entender, ele fala, não entendi não, me explica melhor. E aí, se você não entender, você acha que ele está sendo ignorante. Mas é que não, é porque eles não se preocupam em manter um clima legal. Eles só querem entender. Explica melhor. Aí teve uma vez, eu tava conversando com a menina, né? E eu não tava entendendo o que ela falava, ela era portuguesa. Só que eu não queria ficar toda hora. Repete aí. Aí eu ficava tipo, entendi, tô entendendo, tá? Aí teve uma hora que ela chegou, olhou pra mim e falou assim, você não entendeu nada, né? Aí eu olhei e falei, putz, me pegou. Falei, não, vocês brasileiros, a gente fala, vocês não entendem? Vocês não falam que eu não entendo, vocês fingem que entendem. Aí eu, putz, mas é porque a gente se preocupa com a harmonia, com o canto do governo. Não é assim? E isso é muito engraçado. E outra diferença que eu acho engraçada é a entonação. Em Portugal, eles fazem sarcasmo, piada, falam sério e falam putos no mesmo tom de voz. Você não sabe. Aí, se a pessoa estiver brincando com você, ele vai vai falar normal, sei lá. Camisa bonita sua. Aí tu fica tipo, ele tá falando sério ou ele tá brincando? Aí se tu ficar sério e ele estiver brincando, ele fala, estou a gozar, tá? Eu, não, beleza, ele tá brincando. Ele não sabe usar a entonação. E isso é muito engraçado, você se acostumar com a ausência da entonação. Esse aí que estavas a falar da entonação tens um bocado de razão. Acho que para compreenderes tens de conhecer a pessoa. Se for um amigo teu, vais conseguir perceber se ele está a falar a sério, se está a brincar. Agora, se for uma pessoa aleatória que estás a conhecer pela primeira vez, às vezes sim, pode parecer difícil. Estás a falar a sério, estás a brincar com a minha cara, ou quê? Imagino que para vocês nesse aspecto possa ser um bocado difícil. Mesmo para nós também, ou seja, se não conheces a pessoa bem, consegues logo dizer se está a ser sarcástica, irónica, se está a falar a sério. Mas uma pessoa desconhecida, às vezes, sim, pode ser. E o que estavas a falar antes, de às vezes dizermos, desculpa, não entendi, por acaso, acho que se calhar depende um bocado das pessoas, e também já me aconteceu comigo. Houve uma altura que eu cheguei a trabalhar num restaurante brasileiro, assim, às vezes ia lá, e a cozinheira era brasileira, como é óbvio, e às vezes estava a falar comigo e eu não conseguia perceber, porque tinha um sotaque muito característico, não tinha um sotaque, entre aspas, normal, que nós portugueses estamos habituados a ouvir, que é mais normal, e eu a maior parte do tempo não percebia nada. Por acaso, nessa situação, não queria estar a dizer, olha, desculpa, pode repetir 10 vezes, e fiz sim, pois, está bem, sim, claro. Mas, por acaso, eu, quando não percebo, costumo dizer, olha, desculpa, não entendi, mesmo que seja 1, 2, 3 vezes, mas isso, olha, é uma boa questão que fizeste, não sei se difere de português para brasileiro ou de pessoa para pessoa, mas é uma boa questão, por acaso. Nem sei dizer ao certo isso, por acaso. Não, eu concordo demais com você, Rafa, total. Inclusive, esse dia a gente meio que mantém o ambiente, né? Um clássico que acontece direto é você estar, escutando alguém, pode ser na festa, sei lá, né? É uma parada super engraçada, qualquer coisa assim, a pessoa rindo, e você não tá entendendo porra nenhuma, mas você tá rindo, aí mete tô ligado, aquela parada, né, velho? Aí, detalhe, vem outra pessoa que não tinha nada a ver com a conversa, te pergunta, não, o que ele falou? Só que você não entendeu nada. Aí você vai e inventa outra história pra essa outra pessoa, entendeu? Ele falou isso, tá ligado? Na tua cabeça.
Muito bom, faço direto, mano. Mas isso é o clássico do bêbado, né? Não é só questão de Portugal e Brasil, não, né? Do bêbado. É verdade. Isso é o clássico do bêbado, né? É isso aí, Miguelzinho. Pô, a gente queria agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu é que agradeço, foi um prazer, pá, foi muito fixe, é bom também perceber um bocado dos dois lados, comparar, saber a vossa opinião, também para os vossos ouvintes perceber um bocado, se calhar, o que um português pensa nestas questões até linguísticas, e não só, também um bocado culturais. Por isso, o prazer é todo meu e eu é que agradeço. É o primeiro episódio dos Milionários de Vibe em loco aqui, né? Eu e o Miguelzinho estamos dividindo. Não, pra quem... E Miguelzinho, vem pro Brasil, irmão. Ó, a gente tá te esperando no Brasil, cara. Tem que vir pro Brasil. Projeto Carnaval. Passa um verão aqui. Eu já me digo, a minha agenda, neste momento, o plano, para o ano, não sei, vamos ver como é que toda esta situação, coronavírus e o caralho, se resolve ou Bactéria filha da puta. Bactéria filha da puta. Mas micróbio. Se tudo correr bem, Carnaval Rio 2022, estou lá a bater à porta da casa do Joãozinho. Olha, deixa dormir aí então, vamos aí. Não, a gente vai fechar. Vai ter Miguel. Então de casa, a casa do Carnaval. Vem cá, vem pra cá. Não, vai ter o Carnaval dos Milionários, né? Que isso, cara. Você não vai precisar bater na porta, Miguel. A porta já vai estar aberta, meu parceiro. Só tapete vermelho esticado. Ainda por cima, aqui o Joãozinho mostrou-me imensos vídeos e falou-me, porque imagina, nós lá em Portugal, claro que já ouvimos falar, em Portugal e no mundo todo, sobre falar do Carnaval do Rio, mas é diferente quando conheces uma pessoa mesmo de lá e te conta histórias e te mostra vídeos. E um gajo vê aquilo e pensa, foda-se, quem me dera estar ali, tenho de ir àquilo, tenho de estar ali, não vou morrer sem ir lá uma vez, estás a ver? E pá, 2022 é esse o plano, se tudo correr bem. Vai correr. Ô, Joãozinho, só deixar o recado final aí, dizer que eu tô feliz pra caramba de gravar esse podcast, espero que a galera escute, porque é uma parada que pra mim é mó maneiro a gente mostrar essas diferenças e que são só diferenças culturais, sabe qual é, cara? Ninguém precisa se odiar por causa disso. Porque em Portugal, quando eu tava, eu ouvia muito brasileiro falar mal de português, sabe que é grosseiro, é isso. E também português falar mal de brasileiro e vice-versa, mas simplesmente pelas diferenças, cara. São só diferenças culturais, assim, sabe? Eu acho que a gente conseguir enxergar isso, essas diferenças e tolerar um outro e tratar bem e, tipo, enxergar valor em tudo isso que é o importante, tá ligado? Então, fico feliz que a gente consiga trazer esse assunto. Espero que a galera escute e também, sabe, a galera que não tem essa percepção mude, crie essa percepção e a galera que, tipo, tem um pouco distorcida mude, tá ligado? Então, acho, assim, maneiraço, assim, incrível. E obrigado mais uma vez, Milionários, mais um episódio. Tamo junto demais, muito feliz. E aquele beijo no coração de vocês. Não, eu quero também deixar um recado final. Um recado, vou aproveitar o Miguel aqui, vai ser pra Netflix. Netflix, tá na hora de botar Chaves. Tá na hora de botar Chaves e Chapolin. Já passou da hora pra fazer. E agora um recado, só pros meus amigos. Eu não quero esse papo de me indicar filme que não tem na Netflix. Ninguém baixa filme mais. Todo mundo sabe disso. Filme tem que estar na Netflix. Não fode, porra. Eu tenho que ficar fingindo que estou interessado. Eu não vou baixar. Eu não tenho nem torrent mais no meu computador. Tá avisado. Um beijo pra todo mundo. Miguel, muito obrigado. Você foi incrível. Um abraço e olha, daqui a uma semana, se tudo correr bem e o voo não for cancelado, estou aí em Vila do Conde e um gajo vai combinar aí. Te entregou. Não, é isso aí, meu Milionários de Vibe. Pô, muito obrigado. Pô, minha declaração final é mais tipo, uma mistura entre o Rafa e o Fernandinho. Eu acho que o Fernandinho falou tudo. Questão que a gente, pô, às vezes nós brasileiros temos uma visão que o português é grosso e eles têm uma visão que também, que a gente nós somos diferentes deles e tal. Mas eu acho que, pô, nós juntos nós somos mais fortes, né, brother? A gente fala uma língua muito bonita, cara. E temos, porra, uma cultura muito rica de língua portuguesa. Então, eu acho que se nós nos unirmos e procurarmos, tipo, sempre o ponto positivo nisso, nós seremos muito maiores, cara. Nós seremos muito maiores. Isso acontece muito com o espanhol e a América Latina, né, brother? Por exemplo, os argentinos, eles não falam mal do espanhol. O venezuelano, ele não fala mal do espanhol. Eles são irmãos
e eles falam, pô, nós falamos espanhol, nossa língua é bonita pra caralho, entendeu? E eu acho que a gente tem que fazer isso, tanto com os africanos, com os nossos amigos da África também, e nós, com os portugueses, é assim, valorizar a nossa língua e não ter essas discussões, pra mim, que são bizarras, são boas, entendeu? Esse é o meu recado. Agora, João, fazer uma observação agora, trazer informação aqui, esse programa tem informação. Hoje, dia 10 de junho, é dia de Portugal, de Luís Camões. Porra! E galera, é verdade. Eu como ontem. português, já fiz a minha parte e fui aqui ao mercado, aqui na Polónia, fui comprar aí o vinho do Porto para apoiar o mercado e os produtos nacionais também. Já fiz a minha parte como português neste dia de Portugal. Exatamente, estava no mercado antes de gravar o podcast. E é isso aí, meus milionários. Miguelzinho, vamos melhorar esse Netflix aí. Tô brincando, tá bom, tô brincando. E é isso. Muito obrigado, meus milionários. Mais um episódio. Esse foi o 8º e, porra, estamos aí em breve o 9º, o 11º, e é isso aí. Um abraço. Tamo junto. Foguete não dá ré, bora.